Mateus capítulo 11. Glória a Deus. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Nós vamos estudar hoje do versículo 1 ao 19. Amém, irmãos? O tema do nosso estudo hoje, as revelações do rei. Amém, irmãos? O tema do nosso estudo hoje é as revelações do rei, né? E o objetivo dessa lição nesta manhã, a gente vai compreender as revelações de Jesus neste capítulo, viu, irmãos? Glória a Deus. Amém? Nós vamos compreender, irmãos, algumas revelações de Jesus neste capítulo. Amém? E a primeira coisa que eu queria falar nessa nossa introdução, o que é revelação, né? Antes de falarmos nas revelações do Rei Jesus, nós vamos falar o que é revelação, né? O que é revelação, irmãos? Quantos lembram que antigamente, né? Antigamente, quando não existia celular, smartphone, tinha só aquela câmera fotográfica, você tirava uma foto. E depois o que você fazia com aquela foto, pastor? Você levava a foto para quê? Para revelar. Por quê? Porque aquela foto que você tirou, se você pegasse ela no filme, ela não traria para você a realidade do que aquela foto seria. Você não teria como identificar o que tinha naquela foto se não tivesse uma o quê? Revelação daquele filme. Então, revelação, meu irmão, é o que é a revelação? Eu coloquei, revelação é o ato de manifestar, de esclarecer, de demonstrar algo que estava escondido, oculto, ou não estava tanto às claras. Isso que é revelação. Então, revelação é o ato de demonstrar, de esclarecer, de revelar, de mostrar algo que estava escondido ou oculto aos nossos olhos, né? Tem um texto lá em Mateus capítulo 11, não está aqui ainda, lá mais para frente, versículo 25, que Jesus diz assim, ó, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste a quem? Aos pequeninos. Então, a revelação é isso, né? E antes de falar das revelações nesse texto de Jesus, né? Eu queria trazer uma palavra aqui, uma pergunta aqui para os irmãos participarem. Assim, ó, como Deus se revela ao homem? Vamos lá, irmãos. Se nós estamos estudando a revelação do rei, as revelações de Jesus, nesse texto, antes de entrar nessa revelação, minha pergunta é, como Deus se revela ao homem? Como Deus, ele se revela para mostrar ao homem que ele existe. Quais são as revelações que Deus tem, que Deus se revela ao homem? Como, pastor Alexandre? Como Deus se revela ao homem, pastor Alexandre? Revelação de Deus ao homem? Como Deus se revela ao homem? De várias maneiras. Tudo que existe, a obra da criação de Deus, é a revelação de Deus para o homem. Amém, irmãos? Então, como Deus se revela ao homem? Primeira coisa que eu quero trazer nessa manhã. Primeiro, a revelação o quê? Natural. A primeira revelação do homem é a revelação natural, das coisas que Deus criou. Nós vamos ler isso aonde? Vamos ler isso em Salmo 19. Quem puder abrir para mim, por favor, para a gente ler. Salmo 19, versículo do 1
do 1 ao 6. E Romanos é um texto claro, Romanos capítulo 1, 19 e 20. Então, a criação de tudo que fez aqui da natureza, dos cosmos, da lua, do sol, das estrelas, ela vai revelar quem? É a revelação de Deus ao homem, que Deus existe, o homem não está inerente a esse fato. Amém? Quem pode ler para mim, por favor? Pastor Alexandre, abriu aí? Pastor Alexandre, Salmo 19, versículo 1 ao 6. Irmão Monel, Romanos 1, 19 e 20. Olha que coisa interessante. Tudo que Deus fez é obra dele e já revela que ele existe, né? Toda a criação, né? E tem um texto em Romanos 1, 19, 20, que fala que os homens então são indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque toda a criação ele revela quem Deus é. Amém? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus ele lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divina, claramente se conhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Olha o que esse texto que nós acabamos de ler. Os atributos invisíveis de Deus pode se conhecer porque ele se manifestou, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende, claramente se vêem pelas coisas que estão criadas por ele. Então, a divindade de Deus, seu eterno poder, a sua soberania, os seus atributos, eles se tornam conhecidos pelas coisas criadas por ele, sendo o homem que é indesculpável diante de Deus. Então, o que é isso aqui, ó? A revelação o quê? Natural. Segunda coisa que nós podemos entender que revela, que Deus se revela ao homem, a sustentação de tudo. A sustentação do universo. Romanos capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Por quê? Porque não adianta Deus criar todas essas coisas se Ele não as sustenta. Deus é o Criador, Deus criou todas as coisas. Mas se Deus criou todas as coisas, Deus as sustenta. Deus mantém tudo no seu eixo para que a terra, para que o universo, para que tudo esteja da forma como está. Por que a Bíblia diz aqui, ó? E Deus sustenta como? Pelo poder da sua palavra. Olha só, Hebreus capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e sustenta todas essas coisas por meio do quê? Da palavra. Amém? Então nós temos aqui dois tipos de maneira como Deus se revela ao homem. Através da revelação natural, através da sustentação do universo. E terceiro, a revelação quê? Pessoal. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quando Deus se revela
a Abraão, Deus se revela de uma maneira pessoal. Não foi mais através da criação do universo, não foi mais através da sustentação do universo, mas através de um chamado. Então, tem a revelação natural, tem a revelação onde Deus sustenta o universo, e tem a revelação pessoal. Então, Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, o texto que muito bem nós conhecemos, e em Gênesis 17, versículo 1, Deus fala assim, Abraão já se revela assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja o quê? Perfeito. Tem mais algumas revelações aqui, irmãos? Tem. Por quê? Porque Deus muitas vezes usou Abraão, pegou Abraão e formou Israel, e usa, olha só, usa Israel para se revelar o quê? Aos povos pagãos que não conheciam a Deus. Deus usa José para se manifestar a quem? Ao Egito. Deus usa Moisés para se manifestar a quem? A Faraó, para que todos aqueles creiam que existia um Deus diferente do que os povos, do que os deuses pagãos que os outros povos o quê? Cultuavam. Então Deus tem o quê? A revelação pessoal. Deus usa Israel para se revelar aos povos pagãos. Deus usa, olha só, os profetas e os servos dele para se revelar a quem? Olha as revelações de Deus. A revelação natural, Deus sustenta o universo pela sua palavra, é uma revelação pessoal. Deus aparece a Abraão, de Abraão se torna o povo de Israel. Aí depois Deus pega esse povo de Israel, se revela aos povos pagãos. Deus pega os seus profetas, seus servos, se revela a Israel, que estava no período de apostasia. Olha só, irmãos. Sétimo, Deus usa o sétimo. Deus usa o quê? A revelação o quê? Então, Deus usa o quê? A revelação escrita. Qual é a revelação escrita que Deus usa hoje para nós, naquele tempo? O quê? Antigamente era o quê? A Torá, que era a lei antiga, os 4 livros, o Pentateuco. E Deus usa para nós o quê? A Bíblia Sagrada. Até aqui, está claro isso tudo? Tá? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você quer colocar? Pastor Alexandre, irmão Bruno, tem alguma coisa que você quer colocar nesse começo aqui? Deus usa o que? A palavra escrita. E por último, Deus usa quem para se revelar à humanidade? Deus usa a palavra escrita e por último, Deus se revela à humanidade através da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos entrar aqui nesse capítulo 11, justamente falando isso, falando sobre as revelações do rei, amém? Nós podemos ver isso, irmãos, em Hebreus, eu queria ler agora Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3, amém, irmãos? E Tito capítulo 2, versículo 11. Só para dar uma fundamentação nessa verdade, da revelação através de Jesus Cristo. Por quê? Porque hoje em dia, Deus não se revela mais através de profetas. Deus usa o ministério profético, pode usar. Não pode usar? Deus usa os seus servos, Deus usa a oração, Deus usa... Mas hoje, nos finais dos tempos, Deus nos fala através de quem? Do seu Filho. A quem constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas, amém? Pastor Alexandre, você pode ler para nós? Peço que leia com o microfone, porque está gravando ali. Não, Hebreus
Manuel leu Tito 2:11. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Então, Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras no passado. Hoje, Deus fala exclusivamente e interinamente através do seu Filho Jesus, ao quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e através dele veio a salvação da humanidade. Amém? Então é isso. Se nós... Tito capítulo 2, versículo 11, quem achou? Manel, aqui. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém, irmãos? A graça de Deus foi revelada ao homem, trazendo o quê? Salvação a todos aqueles que creem. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá para o nosso texto base, Mateus capítulo 11, né? Nós vamos entender as revelações deste capítulo. Né? E aqui nesse capítulo a gente vai estudar 3 tipos de revelações. A primeira revelação de Jesus. Jesus se revela como o Messias. A segunda revelação. Jesus se revela como juiz. E a terceira revelação desse texto, Jesus se revela como o Salvador. Amém, irmãos? Então, são essas 3 revelações no capítulo 11 que nós vamos estudar, né? E a primeira delas é Jesus se revela como Messias. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 11. Nós vamos ler o texto até o versículo 19. A gente vai estar explanando um pouquinho esse texto. Amém, irmãos? Olha só, e aconteceu que, versículo do 1 ao 3, vamos ler o versículo do 1 ao 3. E aconteceu que, acabando Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Olha só que coisa interessante, né? Quando começamos a ler esse texto, nós ficamos com uma interrogação, né? Qual é a interrogação? Por que João enviou seus discípulos até Jesus, se ele teve a revelação
quando batizou Jesus, que Jesus ele era um filho de Deus. João viu também a mesma revelação, céus abertos, o Espírito descendo sobre uma pomba, uma voz dizendo, este é o meu filho amado, que me dá alegria. Porque João teve que enviar esses 2 discípulos e perguntar para Jesus se o próprio João havia batizado Jesus. Você já pensou nisso? Quem aqui já pensou nisso? Já pensou nisso? Pastor, você quer comentar? Bem. É assim, aquela manifestação ali do Deus, Jesus Cristo já estava manifestando seu ministério através de curas, milagres, e na sequência ele vai até falar, dar o recado, respondendo a pergunta do que a pessoa que João enviou fez, né? Ele vai ter a resposta posteriormente. Mas ali às vezes eu fico imaginando assim, João estava no cárcere, ele não estava podendo ver o que estava acontecendo, ele só estava ouvindo falar. Então, talvez a vontade dele era tão tremenda, tão grande, dele estar presenciando aquilo, que aí chegou dentro do coração dele, será se é isso, será se é ele mesmo e tudo, tal, que gerou aquela dúvida dentro do coração dele. Porque uma coisa é a gente ouvir falar, e outra coisa é a gente presenciar, é a gente ver. Hoje nós, como homens e mulheres de Deus, a gente não só ouve falar de Cristo, mas a gente tem como, através da revelação que você está apresentando aí no estudo, pastor Eudivantes, nós temos o quê? Essa intimidade de saber de que Ele está presente conosco e que tudo que Ele faz é para o bem de todos nós. Amém? Você já leu esse texto aqui com dúvida, mano? Já leu? Já pensou nisso aí? Ele tinha certeza que era o Messias, ele batizou porque ele tinha certeza. Ele envia os discípulos dele, porque os discípulos é quem estava com dúvida. Era para tirar a dúvida dos discípulos. Ele em si, o João Batista, tinha certeza que era o Cristo, que era o Messias. Amém? Olha só o que o comentarista desse estudo fala, irmãos. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, ó. João envia seus mensageiros a Jesus. Há 2 maneiras de interpretar essa pergunta de João Batista. Primeiro, ele fez essa pergunta pensando nos seus discípulos. Quesito 1. Segundo, João Batista não tinha dúvida que Jesus era o Messias e ele batizou. Mas os seus discípulos não, e por isso eles foram enviados a Jesus para tirar as dúvidas. Segundo, era uma crise de fé que João Batista enfrentava. Ele estava preso numa cela solitária, perto do Mar Morto. Ele sabia da sua morte e era eminente, e ele se encontrava deprimido. Então, existem essas 2 posições, a posição do Bruno, falou, a posição do pastor Alexandre, falou também. E não estão erradas essas 2 posições, né? Por quê? Porque João Batista também, ele estava o quê? O cristão, muitas vezes, passa por dúvida em relação à sua fé diante de Deus. Isso é notório. Quem nunca teve um alto e um baixo na casa do Senhor? Quem nunca muitas vezes falou, será que é bom, será que eu estou fazendo certo vindo para a igreja servir Jesus? E muitas vezes a pessoa, por causa dessa falta de revelação da sua fé cristã, às vezes muitas pessoas elas caem para onde, pastor? Cai para o mundo. Mas não tinha certeza que a igreja era o melhor lugar? Não tinha certeza que Jesus salvava? Não tinha certeza que o melhor lugar para ele estar aqui? E porque muitas vezes as pessoas caem para o mundo e depois voltam para a igreja. Por quê? Porque muitas vezes essa revelação na vida deles ainda não foi completa. O que João entendeu, que ele batizou Jesus. Quando viu os sinais, João pensou assim, poxa, agora a revelação vai se cumprir de uma maneira completa. Porque aquele que eu batizei, aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, está agora se manifestando ao homem. E agora eu vou enviar os meus discípulos para confirmar a veracidade desse fato. Com ele. Justamente, mas por causa de uma situação, ele gerou no coração dele aquela expectativa, né? E ele foi lá, enviou seus discípulos por causa disso. Então, essas 2 posições aqui, ó, que o autor trata, eu achei bacana, achei claro, porque ele não esconde essas 2 opções teológicas. Uma que João foi por causa dos seus discípulos, e outra porque ele também estava numa solitária, numa masmorra, estava passando por uma crise, talvez ministerial, talvez ele estava naquele local. E ele falou assim, ó, eu vou enviar os 2 para confirmar que se eu estou preso aqui realmente,
esse Jesus é por ele que eu estou preso, porque muitas vezes a gente tem essa crise existencial, né? Então essas duas posições eu achei bacana, essas duas posições teológicas nesse texto. Por quê? Porque existem essas duas posições teológicas, né? Teve. Amém, irmãos? E qual foi a resposta de Jesus? Vamos ver o versículo 4 e o versículo 5. Vamos lá? Qual foi a resposta de Jesus nesse texto? E Jesus respondendo isso, disse: ide e anunciai a João. Olha só. Jesus não falou assim: olha, eu estou mostrando para vocês. Uma indagação. Porque os discípulos foram. Eles voltaram para trazer essa resposta para João? Então, a dúvida era nos discípulos. Você entendeu? Porque até então, João era um instrumento de Deus até aquele momento. Ele era aquele caniço ali agitado no deserto. Né? João Batista, Jesus era um comum ao meio da multidão. Era um comum. Quando ele vê Jesus, ele tem a certeza que aquele era o Messias, porque aquele é que ele batizou. Ele ainda falou assim: eu não sou digno nem de desatar os seus sapatos. E aí, após o batismo de Jesus, acontecem vários eventos. Dentre eles, Jesus desce o Espírito Santo, né? E Deus, o próprio Senhor, fala ali: esse é meu filho amado, a quem eu me agrado, a quem eu me comprazo. E ali acontece uma série de fatos, e João ele é preso, porque ele vem com palavras duras ali diante do rei. Os discípulos vão, porque a dúvida estava nos discípulos, e os discípulos não voltam. Eles vão para testificar, porque João tinha certeza. Quem não tinha certeza eram os discípulos. Amém, irmãos? Aí o que acontece aqui, irmãos? Vamos lá. Olha só que coisa interessante. Jesus chega até os discípulos. Está aqui o versículo. Jesus respondeu: ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. O que eu acho interessante para nós nesse texto aqui? Que resposta que Jesus dá aos discípulos? Jesus fala: eu sou o Messias? Não. Não? Jesus mostra o quê? Suas credenciais. Porque não adianta Jesus falar assim: eu sou o Messias, se ele não tiver as credenciais postas no Antigo Testamento de quem seria o verdadeiro Messias. Então eu posso dizer assim: Jesus fala: eu sou o Messias, porque muitos já apareceram neste mundo dizendo que era o Messias, mas cadê as credenciais de um Messias para as pessoas que dizem que era o Cristo? Então, muitas vezes a gente não precisa falar que é cristão. Por quê? Porque as nossas credenciais de atitudes, a nossa vida com Deus, o nosso caminhar com o Espírito Santo, eles vão mostrar que as nossas credenciais, se nós servimos a Deus ou não. Igual eu falei, momento de dificuldade ministerial todo mundo passa. Momento de deserto todo mundo fica. Dúvidas a respeito de Deus, muitas vezes a gente até tem. Ou até fica com essas dúvidas. Momento de deserto todo mundo passa. Mas aqui o que Jesus estava querendo falar aqui, não que ele era o Messias assim só de boca, mas ele queria mostrar através de quê? Através dos seus atos. É igual muitos falam que são o quê? Apóstolos. Mas cadê as credenciais de um verdadeiro apóstolo? Não é? Muitos dizem que são verdadeiros pastores. Mas cadê as credenciais que os tornam os legitima um pastor? Ah, porque fulano me ungiu. Mas cadê as credenciais? Cadê a vida com Deus? Cadê o comprometimento com a obra? Cadê a intimidade com o Espírito Santo? Cadê o comprometimento com o rebanho? Então, o que Jesus está dizendo? Olha, eu não vou te falar que eu sou Messias, porque as obras que eu estou fazendo já são obras de Messias, já são obras minhas. Olha só, versículo, pastor, próximo versículo, pastor, lê para nós, por favor.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Os pobres, sim. Aí, responde. Manuel fez uma pergunta aqui: quem são esses pobres? Jesus faz acepção entre os pobres e os ricos? Não. Os pobres que são as pessoas de menos valor, que não têm dinheiro. Os ricos, não. Jesus está falando isso aí, ó. Os pobres são aqueles que se sentem o quê? Dependentes, aqueles humildes, aqueles quebrantados, né? Porque muitas vezes os líderes religiosos, muitas vezes as pessoas com poder aquisitivo, muitas vezes a pessoa que tem um coração soberbo, elas não vão querer Jesus, antes vão rejeitá-lo. Então esses pobres são aquelas pessoas que realmente querem, necessitam e precisam de ouvir o Evangelho. Amém? Quer falar? Então, amém? Então, meu irmão, como eu falei aqui, Jesus, segundo, Jesus dá as suas respostas. Quais as respostas de Jesus? Suas credenciais ministeriais. Quais são? São os sinais e os milagres, né? Segundo. E aquilo que estava predito nas Escrituras. Amém? Tanto é que Jesus ele cita alguns textos, irmãos. Olha só que coisa interessante. Jesus cita alguns textos, por exemplo, vamos lá, Isaías 61, versículo do 1 ao 3. Olha só. Isaías 35, versículo 4 a 6. E Isaías 29, versículo 18 e 19. Todos esses textos aqui de Isaías, eles falam das credenciais que teria quem? O Messias. Tá, joia. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Jesus se revela como Messias, não com palavras, igual eu falei, mas com poder, com atitude. Segundo, Jesus ele mostra suas credenciais ministeriais, sinais e milagres, que é aquilo que estava predito pelas Escrituras. Somente Jesus ele tinha essa capacidade de operar esses sinais que estavam operando em Israel, né? Outros poderiam até falar que era Jesus, mas cadê os sinais, né? Então, a gente pode ler isso aqui em Isaías 61, versículo do 1 ao 3, Isaías 29, versículo 18 e 19, Isaías 35, de 4 ao 6. Amém, irmãos? E agora o outro versículo, versículo 5. Lê para mim, por favor, Manuel, versículo 5. É o 5 ou o 6? É o 6. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Amém, irmãos? Aqui vai uma pergunta. O que é achar em Jesus motivo de tropeço? Jesus, ele tem motivo para nós acharmos nele motivo de tropeço? Tem? Tem? Não. E porque muitas pessoas acham em Jesus, ou veem nas igrejas, motivo de tropeço, e acaba não perseverando até o fim. Acabam desistindo do Evangelho. Não é?
Aí você vê, levando para o nosso lado aqui, a confiança, né? De si mesmo, né? De você realmente estar ali falando uma coisa que você está confiando, aquilo que você não tem mesmo, né? Eu vou pedir a opinião do Bruno nesse texto aqui. Bruno, por que Jesus fala assim, ó, bem-aventurado, bem feliz, olha só, bem-sucedido, aquele que não achar em mim pedra de tropeço. E muitas pessoas, elas veem Jesus pedra de tropeço para as suas vidas. Por quê? Porque aquilo que o Evangelho requer dela, ela acha que é menor do que aquilo que ela vai encontrar lá fora. Comenta aí, Bruno, sobre esse versículo. Não é interessante? Poxa, bem-aventurado aquele que não achar em mim Jesus pedra de tropeço. As pessoas vêm até Jesus, acham alguma coisa. A convicção, né? Fora, não tem a convicção. A convicção, né? Da certeza, né? Que Cristo é aquilo que é fundamental para nós, né? É o que eu entendo aqui nesse texto aqui. E olha que coisa interessante, Jesus falou assim, ó, se aquilo que você fizer te escandalizar, é melhor você colocar uma pedra no seu pescoço e lançar-te ao mar. Porque é o contrário, em vez de Jesus não é pedra de tropeço, mas nós fazemos pedra de tropeço para aquelas pessoas que muitas vezes elas querem chegar ao Evangelho. A igreja, ela não deveria ser pedra de tropeço para ninguém. As pessoas não deveriam olhar para a igreja e ver nela pedra de tropeço, mas eles deveriam olhar para Jesus. E se elas olhassem em Jesus, elas não achariam motivo de tropeço em nada e elas conseguiriam continuar a sua carreira ministerial. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas olham para outros, olham para tudo, tentam achar defeito em tudo, muitas vezes o defeito está nelas. Por quê? Porque se você quer seguir Jesus, você tem que pegar a sua cruz, pegar tudo e seguir a Ele. Pastor, realmente a confiança, né? Essa semana eu tive uma reunião lá no mercado, lá na empresa, lá. Eu e o meu parceiro lá e o meu patrão, são nós três só. E no princípio da reunião, eu já fui logo, porque foi tratado do assunto lá da empresa, né, e nós também. E tinha muitas coisas lá pendentes, né? Aí a primeira coisa que eu falei, ó, se você tem alguma coisa contra mim, pode falar. Aqui está aberto aqui, ó. Eu não estou aqui me colocando que eu sou perfeito, né? Não. Mas assim, aquela confiança daquilo que você está fazendo, né, falando, né? Eu falei, ó, se você tiver, pode falar aí. Porque eu tenho, né? Aí, mas realmente falou, não, de você tem nada para falar, tá? Aí a gente foi e continuou a reunião. Mas assim, eu vejo assim a confiança, né? Aquilo que a pessoa fala e em si mesmo. Depois de todas essas coisas que Jesus fala, Jesus começa a falar a respeito de quem? De João Batista. E Jesus, através das suas palavras, ele nos dá o quê? Um perfil de quem é João Batista. E a primeira coisa que Jesus fala é que João Batista, ele tinha o quê? Postura e convicção teológica. Sabe por que eu falo isso? Vamos continuar lendo o texto aqui. Mateus capítulo 11, versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver. Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas reais. As pessoas iam ver João porque por causa da sua postura e das suas convicções, porque ele era tido como um homem de Deus e um profeta, né? E João, ele pregava o quê? O arrependimento. João, ele pregava o quê? Ele pregava contra a hipocrisia religiosa. E João confrontava
os pecados dos governantes. Será que nós temos hoje, no nosso meio evangélico, homens de Deus, que têm uma posição de destaque, que estão no meio das mídias, que eles pregam arrependimento, que eles pregam contra a hipocrisia religiosa, que eles confrontam os pecados do governante? O que nós vemos é homens de Deus que têm posição grande, muitas vezes em alto escalão, que muitas vezes acaba sendo o quê? Conivente com as coisas e com as práticas erradas que eles fazem. Pessoas que eram para estar fazendo o papel de João Batista. E nós mesmos temos que fazer o papel de João Batista. Nós temos que pregar arrependimento, temos que pregar contra a hipocrisia religiosa, temos que confrontar os pecados dos governantes. Por quê? Porque João Batista, ele era um homem de Deus e tinha suas convicções daquilo que ele estava fazendo. Segunda característica de João Batista está aqui, ó, no versículo 8. Diz assim, ó: sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas e nos reis. Segunda característica de João Batista. Primeiro essa aqui, ó. Ele confrontava. Segunda característica de João Batista. Ele era uma pessoa humilde e despojada de vaidade. Se a gente ler Mateus capítulo 3, nós vamos ver a característica de João Batista. Ele vivia nos desertos da Judéia. Ele comia o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Ele vestia o quê? Vestidura de pele de carneiro, pele de animal. Então ele era uma pessoa desprovida de vaidades. Ele era uma pessoa humilde. Ele era uma pessoa que o foco dele era o reino, né? E João Batista é o profeta prometido nas Escrituras que precedia a vinda do Messias. Amém, irmãos? Olha só, ele era um homem com convicções teológicas, ele era um homem humilde, despojado de vaidades, ele era um profeta de Deus. Mas que saístes para ver um profeta? Sim, eu vos digo que é muito mais do que um profeta. E este é quem está escrito: eis aí que eu envio diante da sua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Está lá versículo 9 e versículo 10. Ele é um profeta de Deus, cuja pessoa foi profetizada por Isaías. Essa profecia aqui está em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo do 1 a 11, irmãos. Amém? E ele é o último profeta da antiga aliança. Amém? O último profeta da antiga aliança. Ele era o Elias que havia de vir. Ele ia no poder de Elias. Olha só que coisa interessante. Elias, ele confrontou quem? O rei Acabe. Não foi? E Elias confrontou o rei? Não, Elias Acabe.
João Batista, Herodes. Então, eles tinham umas similitudes no conteúdo profético. Só que tinha uma diferença. Qual a diferença de Elias para João Batista? Elias, ele foi usado também na questão dos milagres, não é? João Batista, ele aqui não foi usado nas questões dos milagres. João Batista foi usado na questão de arrependimento, de pregar contra a hipocrisia religiosa e de confrontar contra o pecado. Então, tem essa diferença entre Elias e entre Acabe, né? Elias e João Batista. Eu acho interessante que Elias, em determinado momento do seu ministério, para onde ele foi? Fugiu com medo de Isabel e se escondeu. Controlava. E João Batista daí não se escondeu. João Batista preferiu morrer do que se esconder com medo de uma autoridade governamental. Essas diferenças, irmãos. E é interessante que João Batista não teve medo de morrer. Já Elias fugiu com medo de uma ameaça de morte. Amém, irmãos? E para encerrar aqui o estudo, eu queria terminar aqui e ler até o versículo 11. Amém, irmãos? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu queria que os irmãos respondessem essa pergunta aqui, que eu acho muito interessante. Diz assim, ó. Até o versículo 19, amém? Onde é que nós paramos? Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João. Então, para Jesus, João Batista, ele foi um dos maiores profetas que existiu. Olha Jesus dizendo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João. Eu fiquei pensando, poxa, de todos os profetas da Bíblia, Jesus falou que ninguém era maior do que João. Não é? Eu achei isso aí uma reflexão de Jesus muito forte, né? Que quantos profetas a gente vimos na Bíblia, quantos homens de Deus, né? E Jesus fala assim, olha, desses aí ninguém é maior do que João. Aí Jesus continua assim, ó. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha só, eu fiquei pensando, por que Jesus faz essa afirmação? João é o maior de todos. E no reino dos céus, aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Não é interessante? O que o senhor acha, pastor Sônia, que esse texto nos ensina? Né? Nesse versículo 11, que eu acho assim, na minha concepção, João Batista tinha tudo, não tinha? Como ministério profético, mas ele não tinha dentro dele o quê? A presença de quem? Continuamente, a presença do Espírito Santo, não é? Já hoje, nós como igreja, nós poderíamos fazer o ministério de João Batista muito maior do que ele, porque nós temos dentro de nós, e o Espírito Santo está sendo manifesto e nós não conseguimos, não é? E Jesus fala assim, ó, poxa, o menor no reino de Deus, ele é maior que João Batista. Não é interessante isso aí que ele pergunta? Quem quer dar uma opinião a respeito disso aí? Quer ou posso falar? Não. Que trata aí do maior do que ele. Ó. Essa declaração talvez signifique que os privilégios dos mais humildes, dentre os que pertencem à nova aliança, são maiores do que os de João Batista. Isso que o senhor acabou de explicar, né? Porque nós possuímos o maior tesouro, que é a revelação divina, e nós possuímos também agora o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, o que eu vejo nisso aí é somente isso, né? Por quê? Porque se a igreja andasse dentro dos princípios de João Batista e com a nova aliança, a manifestação do Espírito Santo, a igreja não viveria a apostasia que vive hoje. Não é verdade? Amém? E olha que coisa interessante.
Terminando o texto, até o versículo 19. Jesus condena essa geração e os líderes religiosos, porque diz assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, se faz com violência e pela força os que se apoderam do reino dos céus. Porque todos os da lei, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. A quem assemelharei essa geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e clamam aos companheiros. E dizemos, tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não choraste. Porque veio João Batista, não comendo nem bebendo, e diziam, tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizendo, eis ali um homem comilão e beberrão, amigo de pecadores e publicano, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus condena aquela geração, sabe por quê? Era uma geração que é insensível. Era uma geração que não conhecia o ministério de João Batista e não conhecia o ministério de Jesus. Era uma geração que não se preocupava com o reino de Deus, mas se preocupava com questões e liturgias religiosas. Por isso que Jesus falou isso aqui, ó, tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Jesus vivia num tempo que é uma geração que é insensível a Deus e a sua palavra. Amém? Queria que você colocasse de pé, vamos orar em nome de Jesus. Quem quer tecer algum comentário? Quer tecer, Bruno, algum comentário? Quer falar alguma coisa, Bruno? Quer falar, Márcia, alguma coisa? Quer falar, irmã Ritinha? Não? Quer? Um aspecto aqui, para finalizar, é o versículo 13, quando ele fala aí, ó, todos os profetas e a lei profetizaram até João, entendeu? Aí, esse é interessante esse versículo, porque a gente vê assim, todos os profetas, entendeu? Profetizaram até João. Aí, há muitos questionamentos assim sobre o profeta da nova aliança. Quem é o profeta hoje? Entendeu? Porque aqui está falando dos profetas antigos, entendeu? E os profetas profetizavam. Mas aí a gente vê uma diferença muito grande. Porque hoje as pessoas são usadas com o dom de profetizar. Não é um profeta. As pessoas, naquele tempo lá, os profetas, o que eles falavam, servia como isso aqui, escritura sagrada. Era e falava e poderia ser escrito, que era a palavra de Deus mesmo, diretamente. Aí hoje as pessoas usam o dom, às vezes, de profeta, né? Fala que o dom de falar em línguas ou profetizar, quando traz uma profecia ou alguma revelação da parte de Deus. E tem pessoas que até escrevem aquilo, como se fosse uma revelação de Deus, que existem até livros de pessoas que falam que foi uma revelação, como você deve conhecer, divina revelação do inferno, essas coisas, e tudo que as pessoas escrevem e falam assim, não, isso aí foi uma revelação que Deus deu, só que isso não tem valor nenhum teológico e nem como base para a doutrina da igreja de maneira alguma, porque a base doutrinária está toda na palavra de Deus, o que já foi escrito. Amém? Só essa minha colocação. Quer falar, Bruno? Não? Amém. Irmãos, o que eu posso querendo dizer que é o seguinte, ó, se a pessoa dizer assim, eu sou o profeta de Deus instituído por Deus, não tem. A pessoa pode ser usada em dado momento numa profecia. Acha que é profeta para a vida toda. Eu acho tão interessante que às vezes a pessoa pega esse testemunho dela que Deus uma vez, você vai contar em todas as igrejas. Aí ela não tem mais mensagem. A mensagem dela é aquela que ela ouviu. Ela ouviu uma vez aquela mensagem, ela fica de igreja em igreja repetindo, os irmãos gostando. Por quê? Para cada igreja é uma novidade, porque ela foi uma vez naquela igreja, não é verdade? E muitas vezes não é isso, né? Os profetas naquela época tinham uma responsabilidade tão grande que se esses profetas soubessem, ou então entendessem na Bíblia qual era a missão de um profeta no Antigo Testamento, eles não queriam esse cargo de profeta. Eles não teriam essa capacidade espiritual de fazer, né? Amém, irmãos? Então esse é o nosso primeiro tópico do estudo, né? Jesus como Messias. Nós vamos estudar no próximo domingo, do versículo 20 ao versículo 24. Jesus se revela como rei. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, nessa escola bíblica. Meu Deus, toma nas tuas mãos a nossa vida, toma nas tuas mãos a escola bíblica.
Que o Senhor venha estar fortalecendo aqui cada irmão, cada jovem, cada adolescente, a nossa igreja, Pai. Pai, que nesses dias de carnaval, Senhor, nós podemos ser como João Batista. Uma voz que confronta, uma voz que se aparta do pecado, uma voz que tem uma separação para Ti, meu Deus. Meu Deus, venha abençoar as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa. Meu Deus, como a Tua palavra diz aqui no livro, Senhor, de Mateus capítulo 11, que o reino de Deus é tomado por esforço, Senhor. Nós queremos nos esforçar, Senhor, para perseverar na Tua casa, para perseverar no Teu evangelho, para Te servir, para Te seguir, para abandonar as coisas desse mundo e viver uma vida que o Senhor agrade, Pai. Meu Deus, toma cada um, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Estamos liberados, agora nós vamos dar uma ajeitada na igreja aqui, para o culto das 18 horas.